Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco do trabalho do projeto Geoflora, Manejo 4.0. E a palestra vai ser dividida numa parte introdutória, falar aspectos gerais do trabalho, o inventário florestal com drones, essa parte aqui que eu considero bastante importante, que é um calendário de inventário com drones, a gente vai entender um pouco disso, estimativas de DAP, aqui considera DAP, área basal, volume para alguns casos, né? E como é obtido a partir de estimativas com drone, o monitoramento da exploração florestal, um pouco de volumetria de pátio e parcelas permanentes implantadas. A nova fronteira, né, que é quando a gente trabalha com drones, é sempre voltada para o manejo de precisão, no caso aqui, florestas tropicais, né, e acompanha a nova geração de tecnológica. Os inventários florestais têm um foco aqui em trabalhos semi-autônomos, a partir de drones. Os drones vão ser programados, fazer o trabalho de levantamento, os dados coletados vão ser processados em softwares específicos, gerando ortofotos de alta resolução e nuvem de pontos. A gente trabalha focado em drones de classe 3, de baixo custo. Né? Por que baixo custo? Às vezes a gente poderíamos usar um drone de alto valor, né, com recursos espetaculares, cada dia tem no mercado novos drones, mas depois como seria replicado isso pelo pessoal que está no mercado? Né? Então a gente pensa nisso, em utilizar equipamentos de baixo custo que os nossos clientes possam usar isso no futuro. Usamos GNSS de alta precisão, que pode estar tanto no drone como em solo, e uso de algoritmos para segmentação e geolocalização automática de árvores dominantes e codominantes, sempre trabalhando aqui na identificação de árvores do dossel. A ideia é uma nova forma de fazer inventário, é conhecer a floresta uma nova perspectiva, né? Mudando muitas das variáveis biométricas hoje que a gente utiliza no inventário. Aqui uma ortofoto da reserva Chico Mendes, né, onde nós podemos ver aqui uma clareira, aqui as palmeiras, o Evandro vai comentar, temos aqui várias palmeiras, né? O Evandro é capaz de reconhecer aqui e classificar essas palmeiras. Aqui nós temos um grupo de açaí, e é uma nova forma de ver a floresta e fazer o planejamento florestal. A ideia dos voos automatizados é programar o drone para que o drone vá em linha dentro de um projeto fotogramétrico inicialmente calculado e vá obtendo fotos em sequências a cada segundo, tendo uma sobreposição tanto na linha de voo como na linha lateral de retorno do drone, fazendo uma sobreposição de imagens. O drone pode ser lançado na floresta, né, como nós temos aqui do lado direito, a tela de um aplicativo de voo, e aqui as imagens que vão sendo capturadas de forma automatizada. O inventário florestal, vamos falar agora, e aqui nós, nos primeiros voos, nós vimos que achávamos que fazendo um voo na floresta a gente ia conseguir localizar as árvores dominantes e começar a treinar os algoritmos para fazer a classificação, mas nem sempre acontece isso. Nós precisamos entender que a floresta tem as fenofases, e cada fenofase tem um potencial, em cada época do ano tem um potencial melhor de mapear determinado grupo de árvores. Nós temos essa floresta aqui na reserva
florestal da Embrapa Acre, uma ortofoto obtida em março de 2017. Nós observamos aqui várias copas, né, que estão com folhagem, está começando a perder a folha, mas a maioria das árvores estão com copa frondosa e com folhas, né? Essa mesma local, em agosto de 2017, é o mesmo local, é a mesma posição geográfica. Nós temos muitas árvores sem folhas, né? E algumas já com folhas mais jovens, né? Outras floridas, e nós temos uma situação que, por exemplo, se nós fizermos um inventário nessa época, vai ser muito difícil treinar um algoritmo, até mesmo para segmentar essas árvores completamente sem folhas. Como a gente vai definir qual é essa espécie, se não tem uma característica dominante de reconhecimento dessa espécie? Às vezes a estrutura de copa, de galhos, pode dar um indicativo, mas vai ser bastante impreciso. Então, por isso, nós precisamos trabalhar muito nessa questão de época do inventário. Qual a época adequada de fazer um inventário? Aqui na situação dessa mesma floresta, em março de 2017, nós temos aqui um paricá, definido aqui por essa copa frondosa bem verde, né? Observe aqui uma queda natural de uma árvore na lateral, abrindo uma clareira. E aqui dá para a gente fazer uma demarcação de copa bastante simplificada, através de segmentação. Nessa outra imagem, em junho de 2017, nós temos esse mesmo local, já o paricá aqui, já com flores, né? Muitas das árvores vizinhas começando a perder folhas, aqui a copa iniciando, a clareira iniciando a regeneração. Um mês depois, nós temos uma situação que já perdeu as folhas, perdeu as flores, e praticamente é muito difícil até de visualizar o contorno da copa. Então, em agosto, apesar de ter acesso fácil aqui na Amazônia, para chegar nesses locais florestais, não é adequado planejar um voo, planejar um inventário florestal com drones numa época dessa. E nós não vamos ter o resultado desejado. Isso vai variar na Amazônia de região para região. Cada região tem uma característica. Aqui ainda mostrando essa problemática do calendário, nós temos aqui em março 3 espécies e em situações um pouco diferentes. Aqui nós temos na número 1 a garapeira, aqui botei garapeira, mas é um cumaru-ferro, e aqui em tauari. Aqui ficaria facilmente demarcar as copas e começar a treinar o classificador para identificar o grupo de espécies. Mas em agosto, as 3 são semelhantes. As 3 apresentam uma estrutura igual. Fica difícil saber qual é qual, né? Nesse mesmo paricá, nós podemos ver ele aqui na situação de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Dezembro e janeiro, muito chuvoso na região, não conseguimos nem fazer o voo, né? Nem acompanhar a situação fenológica dessa árvore. Então, o que nós poderíamos ter em condição favorável aqui seria março. Se fizesse em julho, pegaria muitas árvores sem folhas, mas pegaria ela florada. Se fosse um inventário específico para essa única espécie, talvez junho, quando estivesse todos florados, seria o adequado. E novembro, que nós temos aqui também a copa frondosa. Então, nós temos 3 meses aqui que garante ao segmentador demarcar essas copas, né? Já nos
meses de junho, agosto, setembro e outubro, já ficaria bastante complexo você treinar o algoritmo para segmentar essa imagem. Aqui mostrando a segmentação como foi feita de algumas árvores de interesse que estão no dossel, né? Então é feita a segmentação, bem marcada as árvores e começar a treinar o classificador para que comece a identificar. Existe um trabalho, um esforço grande de treinamento do classificador e também um trabalho posterior à classificação para você retirar os erros, né? Os falsos positivos, falsos negativos. Então, dependendo da área, vale a pena mais segmentar e demarcar, vetorizar manualmente, se for uma área pequena, por conta desse esforço de treinamento e esforço de verificação. É tão grande, você marcar o tempo é praticamente o mesmo tempo de trabalho. Aproximadamente 2/3 das árvores acima de 40 centímetros são localizadas, são demarcadas, mas nem todas você consegue, na maioria você não consegue saber a espécie, a não ser que tenha um especialista do lado. Os dados coletados com a RPA representam uma correlação de 95% com os dados do LiDAR, desde que você faça um projeto fotogramétrico adequado. Acho que essa parte do projeto já é uma etapa bem esperada. O treinamento de algoritmo e identificação da espécie de acordo com a fenofase. Aqui um calendário preliminar de 14 espécies, onde aqui janeiro e fevereiro foram os meses muito chuvosos, não tem nem como fazer o voo. Né? Em março até junho, foram os meses que é possível de fazer o levantamento na maioria das espécies, é esse cinza um pouco mais escuro, e as quadrículas negras aqui são os meses que não conseguem nem segmentar essa espécie, porque ela tem uma característica fenológica que não é possível você ter um mapeamento dela. E os quadradinhos vermelhos é quando ela está florida e é a característica específica daquela espécie. Então, aqui mostra a importância desse calendário. E nessa próxima fase aqui, se carrega, nós temos outra informação dentro do inventário que nós podemos extrair outras métricas de copa que será usada no planejamento, né, a partir da nuvem de pontos. Existe um treinamento que você faz durante o processamento para atribuir valores de classificação do LiDAR para a mesma nuvem de pontos do drone, você informando que é topo de copa, vegetação mais baixa, e se por acaso a imagem chegar no solo, você é possível classificar tendo topo de vegetação, vegetação média, subbosque, solo, né, hidrografia, e tentar buscar alguma coisa semelhante aos dados do LiDAR. Aqui é a nuvem de pontos obtida com drone, com a colorida da mesma dados da ortofoto, e aqui com a classificação do LiDAR, a nuvem de pontos com a classificação do LiDAR. Essa nuvem de pontos aqui tem 169 pontos por metro quadrado, né, e foi obtido em Sinop. Aqui passamos para um segundo tema, a estimativa do DAP e área basal. É uma orientação de um estudante da Universidade do Acre, do programa Ciflor, o Melo Júnior, né, é o Arnaldo, concluiu o ano passado, e a ideia foi obter essas informações de DAP a partir da estrutura de copa. Aqui foi feita a segmentação de árvores de interesse e árvores com potencial madeireiro. Observe aqui nessa segmentação
que nós temos polígonos, nós não temos copas circulares. É raro você ter alguma copa circular nessa tipologia florestal. Então, é muito complexo você obter diâmetro, porque não existe diâmetro de polígono, existe diâmetro de circunferência. Então, as métricas dessa estrutura de copa são necessários obter a área de copa, o perímetro desse polígono, né? E tentar alcançar uma informação de diâmetro, né? Que possa representar aquele conceito tradicional, né, de diâmetro de copa. Então, é feito o centroide da área da copa e traçada um diâmetro maior, e a partir desse diâmetro maior obtém dois diâmetros cruzados, obtendo um diâmetro médio. E com isso você consegue tirar essa métrica de diâmetro médio. Isso pode ser feito de forma automatizada com alguns mecanismos de SIG, né? E aí, com esses dados de métrica, você obter as equações de DAP, área basal, volume, né? Necessários para fazer o planejamento do inventário e o planejamento da exploração florestal. Aqui algumas equações. Temos essa matriz aqui mostrando o que é possível de fazer com o drone e as limitações. Então, com o uso do drone, é possível localizar as árvores, obter a área de copa, determinar a altura de copa a partir da nuvem de pontos, estimar o volume de copa, mensurar o diâmetro mínimo, médio e máximo da copa, obter o perímetro calculado da copa, calcular o perímetro real, porque sempre aqui nós estamos falando de perímetro, esqueça a circunferência nessa tipologia, é perímetro de polígono. Avaliar a forma da copa e a presença de árvores, copas quebradas, avaliar a presença de cipós, estimar DAP, CAP e volume a partir da segunda UPA explorada, quando você monta um banco de dados, né? E a partir também da segunda UPA obter, se você consegue uma relação issométrica, para obter a altura comercial. Muitas espécies têm essa relação issométrica aqui, mas algumas não têm essa relação. Uma copa com uma altura de copa muito grande e um fuste pequeno, então isso depende muito da tipologia, isso ainda merece bastante estudo. E a presença de clareiras naturais. Mesmo com bastante informações obtidas com drone, ainda haverá necessidade de trabalho de campo. O pessoal vai ter que ir para campo para obter o ajuste da coordenada geográfica, que você obtém a coordenada geográfica da copa, do centro da copa e não da base do fuste, avaliar a presença de cipós, né, na base do fuste, estimar a altura comercial, mapear a hidrografia, porque ela fica abaixo do dossel, realizar corte de cipós, que muitos inventários já realizam esse corte de cipó, avaliar a presença de ocos e podridões, né, que não é possível com drone, avaliar a presença de árvores mortas ou caídas, e com madeira de boa qualidade, com possibilidade de explorar essa madeira, né, aproveitar essa madeira na exploração florestal, avaliar a qualidade do fuste quanto à tortuosidade e localizar árvores com diâmetros comerciais, né, que está abaixo do céu. Tem um grupo de espécies que fica abaixo do céu e que é possível de ser explorada. Vamos passar aqui rapidamente, que estamos aqui no apertado do horário, né? Aqui é um acompanhamento da exploração florestal. Você pode fazer durante a exploração florestal, demarcando as áreas de clareira, estradas, trilhas. A clareira não, aqui é pátios, né? Clareiras, trilhas, estradas, e corrigir possíveis erros durante a exploração. Temos o trabalho de volumetria de pátio. Esse aqui já está em uso pelo Serviço Brasileiro nas concessões florestais, né, onde nós ajustamos uma metodologia para cubagem de
estoque em pátio. Fizemos a cubagem rigorosa no pátio e obtivemos 1.335 e com o planejamento com um projeto fotogramétrico obtivemos um volume de 1.331, 4 metros apenas de diferença e um erro de 0,5%. Aqui é a nuvem de pontos, né? É a imagem de uma nuvem de pontos, parece uma fotografia, mas é o conjunto de pontos, e com 2.562 pontos por metro quadrado, desenhando essa estrutura, onde é possível demarcar as pilhas, né, eletronicamente e calcular o volume dessas pilhas. Aqui a questão de parcelas permanentes foi concluído esse ano, né, um trabalho que foi feito também com um aluno de mestrado, onde fizemos um projeto fotogramétrico para parcelas permanentes. Obtivemos um erro de estimativa do diâmetro de menos de 1 milímetro, né, de erro, quando você calcula o real com a nuvem de pontos obtida, né, e altura comercial com menos de 10 centímetros de erro. Então, foi feito um projeto fotogramétrico, foram obtidas as informações do povoamento de Teca. Do lado esquerdo, aqui, nós temos a foto real do povoamento, com o local do diâmetro da altura do peito. E aqui, do lado direito, nós temos a nuvem de pontos, né, modelada pelo projeto fotogramétrico, onde foi possível extrair essas informações de diâmetro e altura comercial. Essa nuvem de pontos é uma nuvem de pontos altamente densa, 36 mil pontos por metro quadrado, né? Então, precisa uma estrutura de processamento boa para chegar a isso. E você tem, ao longo dos anos medido essa parcela, você pode sobrepor essas nuvens, obtendo como se fosse o crescimento sobreposto, como se fosse anéis de crescimento, só que do povoamento inteiro. É bastante interessante. Colocamos aqui à disposição depois para perguntas. Agradeço aí a paciência de todos, né? Obrigado.